Capítulos 1 e 2. Introdução e os testes de Jó. A história começa com uma descrição minuciosa da vida e do caráter de Jó. Ele vivia na terra de Uz, que não é identificada geograficamente com exatidão, mas é provavelmente fora de Israel, o que já mostra que Jó não era israelita. Mesmo assim, é descrito como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa introdução nos mostra que ele era exemplar em sua moralidade e religiosidade. Jó era também extremamente próspero, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e um número muito grande de servos. Tinha 7 filhos e 3 filhas. A riqueza e a numerosa descendência indicam que ele era abençoado aos olhos da sociedade. Jó se preocupava com a espiritualidade de seus filhos. Sempre que eles realizavam banquetes, algo que faziam com frequência, Jó oferecia sacrifícios por cada um, temendo que, mesmo sem saber, tivessem pecado ou amaldiçoado a Deus em seus corações. Isso mostra que sua justiça não era apenas exterior, mas havia um zelo profundo pela santidade. A narrativa, então, muda de cenário. O texto nos leva para uma cena celestial, um tipo de tribunal divino. Os filhos de Deus, expressão que representa os seres celestiais, anjos, se apresentam diante de Deus. E Satanás, cujo nome significa acusador, também aparece. Deus apresenta Jó a Satanás como um exemplo de fidelidade. Satanás, no entanto, questiona as motivações de Jó. Ele sugere que Jó só teme a Deus porque é abençoado, protegido e próspero. Em outras palavras, Satanás acusa Jó de amar os benefícios de Deus, não a Deus em si. Então Deus permite que Satanás toque em tudo o que Jó possui, mas sem ferir sua vida. Em um único dia, mensageiros chegam a Jó com notícias devastadoras. Os sabeus atacaram e roubaram seus bois e jumentas, matando os servos que cuidavam deles. Fogo do céu, provavelmente um raio, caiu e consumiu suas ovelhas e outros servos. Os caldeus formaram 3 bandos e levaram seus camelos. Um vento forte derrubou a casa onde seus filhos festejavam e todos morreram. A reação de Jó é de profundo lamento, mas também de reverência. Ele rasga suas vestes, rapa a cabeça, sinais de luto, e adora a Deus, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Mesmo em tamanha perda, Jó não pecou nem blasfemou. O capítulo 2 apresenta uma segunda reunião celestial. Deus afirma que Jó permaneceu íntegro, mesmo sem seus bens e filhos. Satanás, porém, argumenta que se Jó for ferido em seu próprio corpo, ele amaldiçoará a Deus. Deus, então, permite que Satanás toque na saúde de Jó, mas proíbe que lhe tire a vida. Jó é então acometido de chagas terríveis, da planta dos pés ao alto da cabeça. Ele se senta sobre cinzas e coça as feridas com um caco de cerâmica, um retrato de humilhação e dor extrema. Sua esposa, vendo seu estado, diz: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas Jó responde: Receberemos de Deus o bem e não receberíamos também o mal? Novamente, Jó não peca com seus lábios. Capítulos 3 a 31. Diálogos entre Jó e seus amigos. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, vêm visitá-lo. Quando o veem de longe, mal o reconhecem. Sentam-se com ele por 7 dias e 7 noites em silêncio. Isso era um gesto de empatia e respeito pelo sofrimento de Jó, mas também já indica a gravidade de sua situação. No capítulo 3, Jó finalmente quebra o silêncio. Ele amaldiçoa o dia em que nasceu.
deseja não ter vindo à existência. Não amaldiçoa Deus, mas clama por respostas. Seu sofrimento é tão profundo que ele anseia pela morte como um alívio. Começa então uma longa série de discursos poéticos entre Jó e seus 3 amigos. São 3 ciclos de debates. Ciclo Elifaz sugere que Jó está colhendo o que plantou. Baseia-se em sua experiência. Os que praticam o mal sofrem. Então, conclui que Jó deve ter pecado. Jó responde, afirmando que sua dor é desproporcional. Ele não entende por que sofre, pois não tem consciência de pecado que justifique isso. Bildade diz que os filhos de Jó devem ter morrido por causa dos pecados deles. Jó deveria se voltar a Deus. Jó continua firme em sua inocência. Fala da grandeza de Deus, mas lamenta que Deus parece inatingível e que não há quem interceda por ele. Zofar é mais agressivo. Diz que Jó deveria sofrer ainda mais. Jó deveria se arrepender e então seria restaurado. Tisto. Ciclo. Os amigos insistem que Deus não age de forma injusta. Logo, Jó deve estar em erro. Jó reage com mais amargura. Diz que os ímpios prosperam, enquanto ele, justo, sofre. Ele começa a buscar um mediador entre ele e Deus, alguém que pudesse levar sua causa diante do Altíssimo. No ciclo, os amigos repetem os mesmos argumentos, mas de forma cada vez mais fraca. Jó começa a desenvolver uma fé mais madura, mesmo em meio à dor. Ele afirma que Deus conhece o seu caminho e que sairá como ouro refinado. Jó 23:10. Jó faz um longo discurso final, reafirmando sua integridade e detalhando sua conduta moral e social irrepreensível. Capítulos 32 a 37. O discurso de Eliú aparece um novo personagem. Eliú, um jovem que ficou calado até então. Ele está irado tanto com Jó, por se justificar em vez de justificar a Deus, quanto com os amigos por não conseguirem responder. Jó, Eliú, apresenta uma visão diferente. Deus pode usar o sofrimento não como punição, mas como correção e ensino. O sofrimento pode proteger o homem da soberba e levá-lo ao arrependimento. Ele afirma que Deus é grande, justo e age com sabedoria, ainda que muitas vezes seus caminhos sejam incompreensíveis. Ele se coloca como alguém inspirado por Deus, e suas palavras preparam o caminho para a resposta divina que virá. Capítulos 38 a 41. A resposta de Deus finalmente fala com Jó do meio de um redemoinho, mas não responde diretamente às perguntas de Jó. Em vez disso, Deus faz uma série de perguntas a Jó, revelando o quão pequena é a compreensão humana diante da grandiosidade do Criador. Deus pergunta: onde estava Jó quando Deus lançou os fundamentos da terra? Quem limitou o mar? Jó pode controlar o tempo, as constelações, os animais selvagens. Jó conhece os mistérios da vida animal, das forças da natureza, dos processos da criação. Deus ainda descreve 2 criaturas simbólicas, Behemote e Leviatã, animais poderosos, incontroláveis, que representam forças caóticas e misteriosas. Mesmo essas criaturas estão sob o domínio de Deus. O objetivo do discurso não é humilhar Jó, mas mostrar que há uma ordem e um propósito maior no universo, que o ser humano não é capaz de compreender totalmente. É uma lição de humildade, mas também de confiança. Capítulo 42. Arrependimento e restauração. Jó responde com humildade. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó se arrepende, não de pecados específicos, mas de ter presumido entender os caminhos de Deus. Ele reconhece sua limitação. Deus então repreende os 3 amigos por não terem falado corretamente sobre ele.
manda que ofereçam sacrifícios e diz que somente a oração de Jó por eles será aceita. Depois disso, Deus restaura a sorte de Jó. Ele recebe o dobro de tudo o que possuía antes. Tem mais 7 filhos e 3 filhas. Essas filhas recebem nomes, o que é incomum, e são descritas como belíssimas. Jó vive mais 140 anos e vê 4 gerações. Se essa história falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal Conectados com a Palavra. Aqui, a gente não passa por cima da Bíblia, a gente mergulha nela. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.